Bom dia. Bom, se você está vendo esse vídeo, provavelmente é porque você está buscando mais informações sobre a vitamina D e como é que ela pode te ajudar nas questões de imunidade, nas questões de melhora da resposta imune a doenças infecciosas, né, como um exemplo as virais, a questão do Covid, disfunção imunológica, como as doenças autoimunes, né, pode ser que você seja portador de uma doença autoimune, ou gosta de medicina preventiva e quer saber como é que pode se manter com a melhor saúde possível para prevenir as doenças, ou até mesmo está buscando ajuda para um familiar querido que muitas vezes não consegue procurar ou não sabe que isso existe e aí os familiares me procuram buscando para orientar a família como um todo. Então, vamos lá. A vitamina D, ela tem um papel fundamental na regulação do sistema imunológico. Então, o que é o sistema imunológico? Nós temos células, né, no corpo. Você deve se lembrar do colégio, né? Tem os glóbulos vermelhos que carregam oxigênio, né? Que, na falta de ferro ou de alguma vitamina podem apresentar anemia. E nós temos os glóbulos brancos, que são a parte de defesa do organismo. Eu gosto de dar um exemplo, né? Que seria como se os glóbulos brancos eles fossem a nossa polícia militar. Então, o que eles fazem? A defesa do nosso organismo. E assim como a polícia militar, eles ficam espalhados no corpo todo, mas eles têm uns batalhões onde eles se aglomeram, que são chamados os linfonodos. Nas regiões que tem mais risco de contaminação, tem mais batalhões da polícia. Por exemplo, na região da cavidade oral, que é onde a gente tem risco de pegar infecções, ao longo do intestino, porque o intestino está diretamente ligado no meio externo através da nossa alimentação. Então, nesses lugares tem as concentrações maiores. O sistema a polícia, o que ela tem que fazer? Ela tem um papel de proteger-nos, né? Então, quando ela vai lá na fronteira, ela tem que dizer o seguinte: esse aqui é cidadão, esse aqui é bandido. Tem que separar o bandido do cidadão. E ela faz esse papel muito bem. Na falta da vitamina D, é como se essa polícia ficasse confusa, desregulada, né? Não no seu funcionamento ótimo, e começasse a ficar excessivamente agressiva e não distinguir mais o que deve ser protegido e o que deve ser atacado. Então ela pode atacar bandido, como pode atacar mocinhos e civis, né? População comum. Então isso seria uma tragédia, lógico, a gente precisa dela ativa, mas com essa regulação perfeita. Uma outra situação, né, por exemplo, pacientes que fazem uso de imunossupressores, como esse sistema imunológico, a polícia, ela está excessivamente agressiva, o imunossupressor faz o quê? Suprime o funcionamento dela, né, como se ele fizesse com que a polícia ficasse sem funcionar, né. Porém, tem um lado bom que vai tratar a doença autoimune, né? Mas, por outro lado, abaixa a nossa imunidade para outras situações. Então, por exemplo, a pessoa tem uma artrite reumatoide, o sistema imunológico está confuso. Então, a polícia militar, em vez de atacar o Covid ou uma outra bactéria, ela começa a atacar, por exemplo, as articulações da mão, achando que é um agressor. O próprio corpo, né? Então, isso vai dar inflamação, vai dar dor, vai dar degeneração. O imunossupressor ou corticoide vem e suprime o funcionamento dela. Porém, você vai estar mais vulnerável para alguma outra infecção, para uma dor de garganta, se alguém tiver resfriado ou até com o Covid perto de você, vai te deixar um pouco mais vulnerável. Então, é mais ou menos assim que funciona o sistema imunológico. E as doenças do sistema imunológico é quando o sistema imunológico ele está. As doenças autoimunes é quando essa polícia, que deveria distinguir, é autoimune. Ela começa a agredir a si própria, ao próprio organismo nosso, né? Então, dependendo de onde esse sistema imunológico ataca, os órgãos principais de ataque, a medicina dá o nome de alguma doença específica. Então, por exemplo, é sabido que o vitiligo ataca a pele, formando aquelas manchas brancas. Tem a alopecia areata, que tem uma causa autoimune,
em que ataca o cabelo, a pessoa tem queda do cabelo, às vezes de todos os pelos, né? Tem a psoríase, que também ataca a pele, a artrite reumatoide, que vai atacar as articulações das mãos e outras articulações, né? A espondilite anquilosante, que o sistema imunológico vai agredir principalmente articulações do eixo central, da coluna, da bacia. Se for um lúpus, pode afetar os rins. Uma esclerodermia, que pode afetar a pele, também órgãos internos. Então, dependendo do conjunto de órgãos afetados, vai ter uma nomenclatura, e aí o diagnóstico é sempre feito pelo médico, né? Então, a vitamina D, ela apresenta esse papel de regulação do sistema imunológico. Pela minha experiência, né, a gente, idoso, em todos os pacientes, né, assim como a gente pede um hemograma para ver que a pessoa não tem anemia, pede um TSH para ver como está a tireoide, é normal você também pedir uma vitamina D, né, na primeira consulta, para avaliar os níveis. Eu nunca tive pacientes com vitamina D em níveis adequados, que seria acima de 30. Por que isso se dá? E muitas vezes pessoas que moram em cidade de sol e até pessoas que trabalham com plantação. Porque hoje em dia, a maior parte do tempo nós estamos em ambientes fechados, né? Especialmente agora com a pandemia. E mesmo tomando sol, nós buscamos sempre nos proteger. Então é chapéu, é protetor solar, é camiseta. Então essa exposição solar muito curta, de sair de camiseta, ir até ali comprar alguma coisa e tomar um pouquinho de sol, ela não é suficiente para produzir os níveis adequados para o nosso sistema. Então, assim, se você quiser repor a sua vitamina D, é muito importante lembrar que ela não tem quantidades significativas nos alimentos. Então, só através da alimentação é muito difícil você ter uma quantidade suficiente de vitamina D. Aonde passa a ser importante ou a suplementação ou a tomada correta de sol. Então, eu vou explicar como seria uma tomada correta de sol. O sol das 11 da manhã, 1 da tarde, esse sol mais no alto, ele tem a incidência mais perpendicular à Terra. Então, ele tem uma produção. Os raios ultravioletas dele são mais incisivos, são mais importantes para ter uma produção adequada de vitamina D. Logicamente que também podem ser mais agressivos, e como nós queremos proteger a pele, né, de queimaduras, de envelhecimento solar da pele, de câncer de pele, então nós vamos fazer o quê? O período de exposição tem que ser curto. É o suficiente para produzir a vitamina D e não pode queimar, a pele não deve ficar vermelha nem dolorida. É claro que o tempo de sol vai depender. Uma pessoa muito branquinha, muito clara, com aquela pele de descendência europeia, em alguns poucos minutos, né, às vezes para ela 5 minutos, deitada no sol, 5 minutos de cada lado do corpo, ela já vai produzir a quantidade suficiente. Quanto mais morena a pele, maior o tempo. Pode ser necessário 10 ou 15 minutos de cada lado. É importante você tomar sol deitado, né, numa toalha, com o rosto protegido por um chapéu, uma toalha, e de biquíni ou de sunga. Por quê? Quanto mais área exposta da pele, maior a produção de vitamina D. Então, por exemplo, se usar uma bermuda longa, a área das coxas é uma área grande de pele e não vai estar produzindo. Então, é muito importante usar traje de banho, né? Você pode usar na sua varanda, no seu quintal, no prédio, no clube onde você tiver acesso. Essa é uma das grandes dificuldades. Muita gente não vai ter um lugar para poder se expor dessa maneira. E aí você vai tomar sol numa toalha um tempinho curto de cada lado. Então 5 minutos, 5 minutos, se for muito branquinho, 10 e 10. Geralmente todo dia um pouquinho costuma ser suficiente. Para a produção adequada não pode ter o protetor solar. Por isso que é importante você estar expondo a pele. Então por isso que é importante que seja uma exposição curta, só para produzir a quantidade de vitamina D adequada. Quanto mais idosa a pessoa, menos a pele dela produz. Então, os idosos são um grupo de risco para deficiência de vitamina D e precisam tomar sol também. Então, seu avô, seu pai, sua mãe, coloque eles para tomar banho de sol todo dia. Isso é muito importante para a prevenção de osteoporose, para a imunidade, né? A vitamina D também está ligada a alguns tipos de depressão, né? Pela falta de sol. Então, é muito importante essa reposição.
Outro grupo de risco são as pessoas com sobrepeso ou obesidade. Por quê? Como ela é lipossolúvel, é frequente que o nível de vitamina D, a quantidade que a pessoa precisa suplementar ou tomar de sol é maior para conseguir no sangue uma quantidade equivalente a uma pessoa mais magra. Então, todo mundo acima do peso vai precisar de mais vitamina, mais exposição solar ou uma dose maior de suplementação por boca para conseguir atingir os mesmos níveis sanguíneos de pessoas mais jovens e mais magras, tá? Então, esses ajustes também podem ser feitos pelo sol ou com orientação médica. Então, estou olhando aqui a minha cola. Então, quais os níveis adequados? Na maioria dos laboratórios, você vai ver que o nível adequado, insuficiência, quer dizer, tá ruim, tá insuficiente, tá baixo, é abaixo de 30. A maioria, eu diria que 90% dos pacientes chegam no consultório abaixo de 30. De 30 a 60, alguns laboratórios eram até 100, são os níveis adequados. E acima de 100, você vai ler que acima de 100 da vitamina D no sangue, risco de toxicidade e hipercalcemia. Que seria o quê? Seria o aumento da vitamina D, levando ao aumento da absorção do cálcio, levando a um excesso de cálcio nos rins. E se os rins não derem conta de excretar aquele excesso, uma doença muito perigosa que seria o aumento de cálcio no sangue, né? Então, é muito por isso que eu digo que se a suplementação for por boca, pelo sol, você não vai ter o risco da toxicidade. Mas pela suplementação, aí é importante a orientação médica, porque você vai depender da idade, do peso, se é velhinho, se é novo, se é gordinho, se é magrinho e também da função renal. Então, 2 pessoas de idade mais avançada, mas uma tem pressão alta, diabetes, né? O rim pode estar mais prejudicado, né? Aquele rim está com uma função renal diminuída por essas doenças, vai ter que tomar doses menores de vitamina D. Por isso que é importante sempre estar adequando, tá? E aí vem a pergunta. Então tá bom, Lívia, qual que é a diferença de suplementação de vitamina D e protocolo da vitamina D, o protocolo que é conhecido, né, pelo público, pelos pacientes, que acabaram denominando o protocolo Coimbra, que seria o protocolo de vitamina D em doses mais elevadas, voltado para as necessidades especiais de quem tem doença autoimune, né? Então, qual que é a diferença? A diferença é que os portadores de doenças autoimunes, eles têm uma resistência, uma dificuldade maior de ter a vitamina D ativa no meio intracelular, né? Então, essa vitamina D, ela vai estar, ele vai ter menor aproveitamento no seu sistema, nas células do sistema imunológico. Dessa maneira, o Dr. Cícero Coimbra, né, que ficou muito conhecido pela vitamina D, ele começou a estudar nas doenças autoimunes e ele começou a desenvolver uma maneira de suplementar. Então, se essas pessoas elas tinham uma dificuldade no aproveitamento dessa vitamina, então a solução ideal seria o quê? Aumentar o aporte de vitamina, dar uma suplementação acima do que a pessoa poderia obter simplesmente tomando sol, né? E aí é onde a gente entra na segunda parte, que é a parte de quem está em tratamento, e essa parte não pode ser feita de maneira alguma sem suplementação, sem a supervisão, a prescrição, visitas regulares, exames regulares com o médico, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente vai suplementar alta dose, nós passamos a ter um risco. Se aquele paciente tem uma resistência à vitamina D e eu preciso suplementar em alta dose, o que seria alta dose? Alta dose depende de todos esses fatores que eu falei. Alta dose é assim, uma quantidade que você tome, que pode ser 5.000, 10.000, 15.000, mas que cause em você, pelas suas características físicas, né, peso, função renal, idade, cause em você níveis sanguíneos de vitamina D acima de 100, né? Aí é onde vem o risco de toxicidade. Então, a que se deve a toxicidade? A toxicidade ocorre da seguinte maneira. Com a vitamina D em níveis acima de 100,
o organismo passa a absorver uma quantidade muito elevada de vitamina D dos alimentos. Perdão, a quantidade de cálcio dos alimentos. E o cálcio está presente em todos os alimentos. Porém, tem alguns alimentos que são muito ricos em cálcio e alimentos que são mais pobres em cálcio. Então, dessa maneira, para ser viável uma suplementação, foi desenvolvido dentro do protocolo Coimbra uma dieta com restrição de cálcio. Então, eu vejo muita confusão dos pacientes, assim, eu passei essa dieta para minha família, eu tô fazendo essa dieta para outras coisas, né? Não, essa dieta, ela não foi elaborada com a finalidade mais comum que as pessoas conhecem pela palavra dieta. Então, ela não tem a finalidade de emagrecimento, ela não tem a finalidade de aumentar a saúde, ela não tem a finalidade de tratar uma doença autoimune. Ela tem simplesmente a finalidade de prover para a pessoa que está seguindo a dieta uma alimentação em 24 horas com níveis baixos de cálcio. Para quê? Junto com a suplementação com níveis altos de vitamina D, existe um equilíbrio. Então, o que acontece? Vamos supor que o paciente toma 10 mil de vitamina D e não está sendo suficiente, ele não está melhorando a patologia dele. Ele precisa de uma alta dose, como por exemplo 20 mil. Vamos jogar esse número hipotético, tá? Tudo que eu estou dizendo aqui não é para você anotar, nem querer fazer por conta. Estou dando valores hipotéticos só para ajudar no raciocínio. Então, por exemplo, imagina que o seu esposo toma 10 mil de vitamina D e você, por conta de uma doença autoimune, estivesse tomando 20 mil. 20 mil é o dobro de 10 mil, certo? E o seu nível sanguíneo fique acima de 100 com 20 mil. Então, você concorda que se você e seu esposo fossem tomar um copo de leite, né? Ou você e a sua esposa fosse tomar um copo de leite. Hipoteticamente, a pessoa que está tomando 10 mil de vitamina D absorveria 10 moléculas de cálcio desse leite. A pessoa que está tomando 20 mil de vitamina D poderia absorver, né, hipoteticamente, o dobro. Né? Então, em vez de 10 moléculas de cálcio, absorveria 20 moléculas de cálcio. Então, o que vai acontecer? Ao longo do dia, a absorção de cálcio dobraria. E o rim não daria conta de excretar esse excesso de cálcio. Entendeu? E aonde poderia vir o problema de excesso de cálcio no sangue e nos rins. Então, se eu vou suplementar, se eu vou dar um nível de vitamina D 2 vezes maior do que o fisiológico, eu tenho que prover uma dieta com um nível menor de cálcio. Aí, o cálcio baixo da dieta, a vitamina D alta. Como a vitamina D está alta, ela vai absorver muito. Mesmo sendo uma dieta pobre em cálcio, você não vai ficar deficiente de cálcio. Por quê? Como ela absorve muito, ela vai compensar e a vitamina D alta vai puxar o cálcio para cima. Então, ela vai absorver muito dos alimentos que não tem tanto cálcio, ela vai absorver muito. E o nível sanguíneo de cálcio de quem está em tratamento com doses maiores deve ser idêntico aos padrões normais do laboratório. Ou seja, igual ao que era antes de fazer essa suplementação, igual a das outras pessoas da família que não fazem a suplementação em dosagens maiores, tá? Então, por exemplo, geralmente nos laboratórios, a quantidade num adulto de cálcio urinário em 24 horas, na urina de 24 horas, que é um exame específico, ele é mais ou menos de 0 a 250, 300, varia um pouquinho no laboratório. Então, essa pessoa vai continuar se ela, antes de fazer, ela tinha uma dieta rica em cálcio, com muito leite, queijo, iogurte, e vitamina D baixa, né? Aí ela inverte, ela começa a tomar. Então, o cálcio dela em 24 horas era, vamos supor, 100 miligramas de cálcio na urina de 24 horas. Aí ela faz o quê? Aumenta a vitamina D, passa a tomar o dobro, 20 mil, e abaixa o cálcio na dieta, através da dieta que eu vou comentar. E com isso, quanto equilibra e quanto que ela vai ter de cálcio na urina de 24 horas? A mesma coisa que ela tinha antes, 100 miligramas em 24 horas. Então, o objetivo da dieta é fazer uma compensação com a ingesta aumentada da vitamina D. E a ingesta aumentada da vitamina D visa a regulação do sistema imunológico
em pessoas que têm essa dificuldade de ter a vitamina D ativa funcionando no sistema imunológico. Quem são essas pessoas? Os portadores de doenças autoimunes, né? Então, como eu estava dizendo, as doenças autoimunes tem inúmeras, a quantidade é gigantesca. Em todas as especialidades médicas você vai encontrar doenças autoimunes, né? Então, a maioria desses acaba passando no reumatologista, né? Como eu expliquei. Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, e lúpus. Mas eles também podem estar em outras especialidades. O vitiligo e a psoríase são tratados pelo dermato, a alopécia, que é a queda de cabelo e pelos também. O nefrologista pode também tratar as doenças que acometem os rins. E esses pacientes, por exemplo, no gastroenterologista, eles podem estar tratando Crohn ou retocolite ulcerativa, que também são doenças autoimunes. E algumas doenças que não têm a etiologia tida como autoimune, né, nos livros, mas que têm uma característica de um sistema imunológico desregulado. Por exemplo, a dermatite atópica, onde o paciente reage exageradamente com o sistema imunológico, ficando com aquela dermatite, né? Então a pele toda escoriada, toda esfoliada, parece que machucou, assim, que caiu. E são casquinhas e feridas que se formam por conta de uma exagerada inflamação da pele sem um motivo aparente, né? E no autismo, apesar de ele ser multicausal e ter diversos tipos, né, de etiologia, podendo estar ligados a algumas outras doenças, mas de modo geral, nós observamos nas crianças autistas questões de sistema imunológico desregulado. Então, o próprio comprometimento do sistema digestivo dos autistas, né, especialmente o intestino, que a gente vê em vários pacientes, como o intestino tem uma proximidade com o sistema imunológico, né, como eu expliquei, os batalhões da polícia militar, eles estão nas fronteiras, o intestino é uma fronteira. Então, essas crianças também tendem a ter um sistema imunológico exacerbado, podendo gerar inflamação e isso podendo repercutir em alterações de comportamento. Não é a única influência, mas em inúmeras crianças isso pode ser observado. Então, a suplementação da vitamina D ela é feita dessa maneira, com uma dieta para equilibrar o nível de vitamina D. Então, o que acontece? Vamos supor que eu estou tomando o dobro de vitamina D. Então, a minha dieta tem que ser aqui baixa em cálcio. Agora, se eu estiver tomando o triplo de vitamina D, você concorda que eu vou ter que ter uma dieta ainda mais restrita em cálcio? Então, normalmente, eu dou uma orientação geral sobre o que é uma dieta pobre em cálcio, que costuma ser suficiente. Mas se a pessoa começar a tomar níveis maiores de vitamina D e não conseguir um controle de cálcio na urina, tiver acima do normal, aí a dieta tem que ir ficando mais restrita. E aí tem que ser procurado, através de diário alimentar, o que a pessoa está ingerindo que pode estar prejudicando ela. Então, vou explicar para vocês o que é a dieta do protocolo da vitamina D. A dieta do protocolo da vitamina D, ela é uma dieta, né, também conhecida como protocolo Coimbra, que é essa dieta pobre em cálcio, você elimina o quê? Os alimentos ricos em cálcio. Então, o mais fácil de tudo, leite e derivados do leite. Leite, queijo, iogurte, cream cheese, leite condensado, doces à base de leite, pudim de leite, tudo que é do leite. Não importa se é sem gordura, sem lactose, se é leite de búfala, se é de cabra, todos os leites vão ser ricos em cálcio. Então, todos os leites devem ser eliminados, tá? Todos os leites de origem animal devem ser eliminados. Alguns alimentos que as pessoas não costumam saber, mas também são ricos em cálcio, são eliminados, as frutas da família da fruta do conde, a sardinha e o açaí. Então, esses alimentos são proibidos, tá? Lívia, o que quer dizer proibido? No meu aniversário, no Réveillon, eu posso um pouquinho? Não, não pode. Proibido é proibido. Né? A gente está lidando com uma situação que é uma suplementação específica, né? E existe a dieta, ela deve ser seguida à risca. Não adianta, aí vem a dica que eu dou. Alguns pacientes perguntam, mas então, se eu for ter uma viagem, que eu for querer comer queijo e tal, fondue, eu posso parar a vitamina uma semana antes, um dia antes, um mês antes para eu comer? Não funciona. Por quê?
A vitamina D, uma vez que você leva ela a níveis bons e mais elevados, ela pode demorar meses até ela, quando você para de suplementar, ela pode demorar meses até chegar no sangue, num nível que volte abaixo de 100. Lembra, então, abaixo de 30, a vitamina D no sangue abaixo de 30 é insuficiente, né? E de 30 a 60 ou a 100, ela é suficiente e adequada. Acima de 100, toxicidade. Então, se você parar de suplementar a vitamina D em doses maiores, até ela voltar a ser um nível sanguíneo abaixo de 100, como por exemplo 80, 60, e você poder voltar a ingerir normalmente leite, pode demorar alguns meses. Então, isso só pode ser feito com orientação médica. É por isso que o proibido, infelizmente, realmente é proibido, porque o seu organismo não vai querer saber se é final de semana e tal. É diferente daquele conceito da dieta para emagrecer, né? Ah, tem o dia do lixo, não é um dia na semana que vai estragar a dieta, mas a gente não está falando de dieta de emagrecimento. A gente está falando de manter níveis de cálcio adequados que não prejudiquem seus rins, tá? Então, eu acho importante explicar agora um pouquinho para vocês o que são os rins, né? Então, nós temos 2 rins, um de cada lado. Algumas pessoas têm malformações, mas em geral as pessoas nascem com uma função renal boa, normal. E o rim vai perdendo a função dele, vai envelhecendo junto com a gente. A função renal de um idoso é menor que a função renal de um jovem, né? Algumas patologias machucam os rins diretamente e alguns remédios também, propiciando uma redução da função renal mais acelerada do que a idade da pessoa. Então, por exemplo, o lúpus é uma doença que pode afetar os rins, o diabetes é uma doença que afeta os rins, a pressão alta afeta os rins, né? Não beber água prejudica os rins, porque os rins precisam de água para o bom funcionamento deles. Cálculo renal, infecções renais, por exemplo, uma infecção urinária que sobe para o rim, né? A cistite, que vira uma pielonefrite, que é quando a infecção sobe para os rins, pode prejudicar. Algum cálculo que impactou no ureter e teve retenção de urina e pode ter prejudicado os rins. Então, tem diversas condições que prejudicam a função dos rins. E a gente precisa cuidar muito bem deles. Então, tem que entender que o rim, né, a mãe natureza fez a gente com o rim, assim como, vamos supor, o homem criou o carro e criou o filtro, né? Acho que o filtro de óleo, o filtro de combustível. E o filtro, ele tem, se você olhar lá no manual dele, ele tem uma duração limitada. Então, o filtro, ele suporta filtrar uma quantidade X de impurezas, né? Se você colocar, vamos supor, se você colocar uma gasolina ruim, muito cheia de impurezas, o que vai acontecer? O filtro não vai dar conta e vai sobrecarregar as outras partes. Eu não entendo muito de carro, né? Mas vamos lá. Vai sobrecarregar motor, vai sobrecarregar outras coisas do carro. E com isso, você pode até, o seu carro pode parar de funcionar e aquilo não ter volta. Por quê? O carro, a gente ainda tem possibilidade de trocar o filtro e pegar um novo. Mas o rim vem com a gente tem que cuidar dele bonitinho, porque ele tem que durar até a gente morrer. Tem que durar até os, se Deus quiser, 90, 100 anos, né? Então, você não pode brincar com o seu rim. Então, quais são os cuidados adequados para o rim? Quem tem pressão alta e diabetes tem que acompanhar com uma nutricionista, para ter uma dieta pobre em sal, com baixo índice glicêmico, com baixo carboidrato, né? Tudo com orientação profissional, né, especializada, para que o seu controle do diabetes da pressão alta seja perfeito, maravilhoso. Junto com o seu médico, o seu endócrino, o seu cardiologista, você vai ter aquela pressão reguladinha, o seu açúcar no sangue reguladinho, com isso você está protegendo o seu rim. Beber água em abundância, né, de 2 a 3 litros. O segredo é deixar sempre o xixi clarinho, não aquele xixi amarelo concentrado da pessoa que não bebe água. Quando você sente sede, é porque você já está desidratado. Então, o ideal é você ter a sua garrafinha de água sempre na mesa de trabalho e ir repondo. E em dias em que você suar mais, porque fez esporte, ou porque está muito calor, ou que você falou muito, enfim, você vai precisar suplementar uma quantidade maior de água. Então, esses são os cuidados básicos para todo mundo. Evitar remédios que possam fazer mal aos rins. Os anti-inflamatórios não hormonais, então os corticoides, a prednisona, que é muito conhecido, é um anti-inflamatório hormonal. Os anti-inflamatórios não hormonais
são aqueles medicamentos de venda livre que as pessoas fazem um uso muito errado. Então, assim, eu tenho uma dor de cabeça, uma inflamação, uma dor na coluna, em vez de eu procurar o especialista, fico me medicando com diclofenaco, tomando aspirina, usando outros anti-inflamatórios de venda livre por conta, que podem causar lesão e prejuízo do funcionamento dos rins. Então, esses medicamentos, eles são contraindicados para os meus pacientes que estão fazendo a reposição da vitamina D em doses mais elevadas por conta de alguma doença autoimune. Então, esses medicamentos não devem ser usados. Se tiver uma dor ou uma inflamação, vai conversar com o especialista que estiver cuidando, né? E usar preferencialmente um corticoide, usar um analgésico como uma dipirona, né? Mas sempre com orientação profissional. Já os antibióticos, com orientação médica, se necessário, podem ser usados, e outros medicamentos também podem ser usados normalmente. Os mais perigosos são esses que eu citei. Então, beber 3 litros de água por dia, não tomar anti-inflamatórios não hormonais, deixar suas doenças de base muito estáveis para você ter um excelente funcionamento renal e fazer uma dieta pobre em cálcio que seja totalmente compatível com o nível de vitamina D que você pode estar suplementando, para que o seu nível de cálcio no sangue fique absolutamente normal. Vai lá olhar, cálcio total, cálcio iônico sérico, ou seja, no sangue, normal, tá lá nos limites do laboratório. E na urina, normal, nos limites do laboratório. É de 0 a 300, vai estar lá 200, 250, 100, né? Então, esses são os cuidados para poder fazer uma suplementação de vitamina D totalmente segura. Além disso, é muito importante ser um paciente, né, ser um bom aluno, né? Então, eu acredito que o médico, ele deva ter o papel, eu me entendo muito como uma professora. Então, as pessoas, elas estão me buscando porque elas querem saber sobre a saúde delas, como elas podem se cuidar, o que elas devem fazer ou não, né? Então, eu devo dar poder para o paciente, para ele buscar informação, discutir informação, e ele próprio se responsabilizar. Porque né, a gente às vezes traz para a vida adulta alguns comportamentos da escola, né? Você é aquele aluno que faz tudo certo, tendo prova ou não, pai, mãe ou professor cobrando não, ou você é aquele que só faz certo na hora que está sendo cobrado, ou dá um jeito de enrolar para não tomar bronca e tá fazendo errado, né? Pacientes que não melhoram, uma das causas é não seguir à risca as orientações médicas. Então, como que você pode potencializar o seu tratamento? E eu estou falando de qualquer tratamento médico. Desde uma depressão, um diabetes, uma doença autoimune, uma suplementação de vitamina D, um protocolo coimbra. Você tem que ser um paciente disciplinado. O que é um paciente disciplinado? Você tem que seguir as orientações médicas. Então, assim, alimentos proibidos são proibidos. Alimentos que eu posso um pouquinho às vezes, um pouquinho às vezes. Você vai voltar na data tal de consulta, fazer em tanto tempo os exames. Fazer os exames, voltar na consulta. Não repetir receitas por conta própria. Então, o que acontece muito? Como as receitas muitas vezes são de vitaminas, feitas às vezes em farmácia de manipulação, ou é fácil o acesso, uma compra pelo site de uma vitamina, muitos pacientes, não, eu não quero ir no médico por alguma razão, fica enrolando para voltar e faz o quê? Repete a receita numa outra farmácia, na mesma, o que não deveria ocorrer, ou vai comprando por conta na internet os suplementos e continua tomando sem a devida avaliação e controle. Isso não pode acontecer de maneira alguma. O médico, junto com o paciente, é responsável pela segurança dos tratamentos que aplica. Então, assim, não existe tratamento sem risco. Todos os remédios e todas as vitaminas, dependendo da dose, dependendo do tempo de uso, podem trazer efeitos colaterais negativos. Então, por isso que é muito importante o profissional. Eu gosto muito de pacientes que têm autonomia, que lê na internet, que discute com outros pacientes, né, que chegam sabendo muita coisa. Mas mesmo sabendo muita coisa, é diferente do médico, que está ali todo dia vendo aquilo, só trabalha com isso, todo o tempo profissional dele é voltado para aquilo, né? Então,
de repente você pode achar que está tomando a conduta mais adequada, só que para o seu caso específico tem uma situação X, Y, Z que você não saberia, ou grupos de Facebook não vão saber, e só o seu médico pode detectar. Então, é muito importante esse acompanhamento, né? Voltando à dieta. Então, a gente falou dos alimentos proibidos, porque são muito ricos em cálcio. Eu queria também falar dos alimentos, outros alimentos que inicialmente eu opto por proibir, porque tendem a ser muito ricos em cálcio também. E num segundo momento, a gente vai avaliar quanto que deu o cálcio e ver o que pode ser usado ou não. Alimentos ricos em cálcio proibidos são as sementes e as castanhas. Então, o que são as castanhas? Todas. Né? Então, por exemplo, castanha do Pará, amêndoa, o amendoim, a noz, a avelã, né? E todos os produtos dela. Então, por exemplo, pasta de avelã com chocolate, que tem aquela marca famosa Nutella ou outras marcas. Não pode porque veio da avelã. Pasta de amendoim, veio do amendoim. Granola que contenha castanhas no meio, você também não vai poder, né? E todas as sementes, então chia, linhaça, ou suco de maracujá, ou suco de goiaba com aquele miolo cheio de semente, tudo isso deve ser evitado. Vai fazer um molho de tomate, vai comer tomate? Tira aquele miolinho com a semente, né? Prefira uma uva sem semente, se vai comer uma uva passa, quer fazer uma granola com aveia e frutas secas, opte por frutas secas sem semente, né? Damasco, uva passa sem semente, né? Isso aí tudo pode ser usado. Chocolate também é importante evitar, porque no chocolate ele vai leite na composição. Então, se você tirar leite e derivados, açaí, sardinha e as castanhas e as sementes, você já vai ter um aporte bem baixo. Existe apenas uma outra coisa que eu gosto de lembrar, porque algumas cidades, algumas culturas têm o costume de cozinhar com ossos e de comer osso, né? Então tem gente que vai comer uma coxa de frango, fica roendo a cartilagem, o osso, vai comer uma costela de boi, alguma coisa, também tem o costume de chupar o osso, ou vai fazer uma canja de galinha, faz a canja com a carcaça, né, com os ossos da galinha, e isso traz muito sabor. Só que no momento em que você cozinhou os ossos, aquele caldo ele tá ficando muito rico em cálcio. Então não pode cozinhar com ossos. Então vai fazer um frango, faça o frango assado, tira a carne, come a carne e não vai chupar nem roer o osso, nada. Vai evitar receitas que são à base de osso, por exemplo, uma rabada, né, ou um osso buco, que é feito do osso, né, isso vai ser evitado. Um pirão, que é feito com a espinha do peixe, tudo isso aí você não vai se alimentar. Agora, as carnes que não tiver a questão do osso, pode comer normalmente. Agora, uma costela vai assar com osso? Assa com osso, não tem problema. Na hora de comer, tira a carne e deixa o osso, tá? Então, todas as carnes pode comer normalmente. Frango, peixe, porco, qualquer peru, não importa a carne. Só evitar os ossos. Dessa maneira, a maioria dos pacientes já vai ter uma dieta tranquila que vai conseguir ter um aporte de um equilíbrio entre o nível de vitamina D e a dieta tranquilo. Com orientação médica e a repetição dos exames, se por alguma razão o paciente não alcançar os níveis absolutamente normais de cálcio na urina, se vier algum aumento perto do limite superior, aí é recomendado fazer uma anotação e começar a investigar quais outros alimentos talvez precisem ser retirados. Mais um adendo sobre a dieta. A dieta ela visa ser pobre em cálcio, não visa ser saudável. Então, tem alguns alimentos que não são saudáveis, porém não são proibidos neste protocolo. Por que não? Porque eles não são ricos em cálcio. Por exemplo, algodão doce é o quê? Puro açúcar. Marshmallow, açúcar. Calda de açúcar cristalizado num bolo é açúcar. Então, não é saudável, vai ter problema de cárie, vai ser ruim pro seu diabetes. Eu, por exemplo, não como. Mas não é rico em cálcio, então se você tomar o seu café, o seu chá com açúcar, não é rico em cálcio, você pode tomar. Não quer dizer que seja bom para a saúde. Muitas pessoas fazem confusão, porque há o modismo na questão do glúten. O glúten é a proteína do trigo, e a partir do trigo é feito cerveja, farinha de trigo, né?
Pães, bolos, pizza, praticamente tudo que a gente come, tudo que se vende numa padaria é feito a partir do trigo. O trigo, ele pode ser ingerido, apesar da gente saber que ficar comendo pizza, massa, bolo, macarrão não é bom para a saúde, né? É uma carga muito elevada de carboidratos, mas não é rico em cálcio, então é admitido, pode-se no protocolo, se você tiver querendo apenas o controle do cálcio, você pode tranquilamente comer seu pão, seu bolo, né? Bolachas e bolos que não tenham nem recheio nem cobertura. Por quê? Recheio e cobertura sempre vai ser a base de um leite condensado, um creme de leite e vão ser ricos em cálcio, então não pode. Mas se quiser comer um bolo simples, né? Pão, ou uma pizza sem queijo, né? Então pede lá uma pizza que é só molho de tomate, a calabresa, cebola, pode. Se quiser fazer uma macarronada, base, por exemplo, de alho e óleo, pode. Ou óleo e carne moída, ou macarrão, molho de tomate e carne, pode tranquilamente. O que não vai poder? Massa com molho branco ou molho de queijo, ou massas daquelas recheadas, que já vem com recheio, que o recheio seja a base de queijo ou de molho branco ou creme de leite. Então, assim, o que é permitido, então? São permitidos os grãos, então arroz, feijão, lentilha, grão de bico, cogumelo, maionese, ovos, todas as carnes, frutas, legumes e verduras, né? Nas frutas, só a questão de tirar a semente. Vai comer uma melancia ou fazer um suco? Tira a sementinha e usa. Vai usar um melão? Tira toda aquela semente. Agora, o maracujá, ele não tem como você usar ele sem semente, então é uma fruta que tem que ser evitada. A jabuticaba, não tem como você engolir jabuticaba e não engolir a semente, então também deve ser evitado. Agora, as outras frutas de caroço é super tranquilo, um pêssego, uma nectarina, uma manga, um abacaxi, né? E lembrando que tudo que eu digo aqui são orientações gerais, né, para 90% das questões que serão tratadas, porém, a consulta médica visa a tratar da especificidade de cada um. Então, algumas pessoas vão precisar retirar alguns alimentos que a princípio seria possível de ser ingerido, porque para aquela pessoa ela está com o nível de cálcio querendo ficar um pouco elevado, então vai ser preciso corrigir a alimentação. Então, mas isso você vai acompanhando, né, nas consultas que vão seguir. Sobre os exames. Então, os exames, eles são fundamentais. Então, a primeira coisa que tem que ser olhada no exame é: o tratamento não está causando mal? Não está tendo? O cálcio na urina está normal? Está. O cálcio no sangue, o total iônico está normal? Está. Todas as outras químicas que estão sendo analisadas estão normais? Estão. Um outro parâmetro que tem que ser observado e cuidado é o PTH, paratormônio. O paratormônio, o nosso corpo produz para ajudar o corpo nesse equilíbrio de vitamina D e cálcio. O paratormônio entra fazendo esse equilíbrio, né? Então, eu gosto de dar o seguinte exemplo. É como assim, imagina que é tipo uma gangorra. O nosso corpo, ele tem várias questões dentro dele são reguladas com essa história da gangorra. Que é o quê? Feedback positivo, feedback negativo. Então, imagina o seguinte. Quando a vitamina D está baixa, o PTH, o paratormônio, está alto. Quando eu vou suplementando vitamina D ou tomando sol, a vitamina D vai subindo e o PTH, paratormônio, vai baixando. Então, o nível máximo de vitamina D que eu posso suplementar, ele tem que deixar o PTH perto do valor mínimo de referência do laboratório. Mas não pode ficar abaixo do mínimo, porque senão é mais um fator de risco para uma intoxicação pela vitamina D. Então, o valor de paratormônio, ele é muito variável de laboratório para laboratório. Tem uns que é de 14 a 80, outros de 30 a 60, é muito, muito variável. Então, isso deve ser observado no seu laboratório e se fizer uma análise num laboratório e depois em outro e os valores de referência forem diferentes, tem que ser considerado o do laboratório que está sendo usado. Por isso que o ideal é escolher um bom laboratório e sempre manter a coleta no mesmo. Então, a vitamina D vai aumentando, e toda consulta com os novos exames, o PTH tem que ser vigiado para nunca passar do mínimo
né? Sempre com orientação médica. Assim a gente consegue o máximo de vitamina D sem um risco, né? Com o organismo dentro dos limites da fisiologia. Outras vitaminas. Sim, outro ponto que são as outras vitaminas. Então, no início do protocolo, ele começou a ser trabalhado com a vitamina D, porém, ao longo dos anos, né, já são mais de, creio que 15 anos ou mais de protocolo Coimbra, que ele é aplicado, né, que ele começou pelo Dr. Coimbra, ele vem sendo cada vez mais estudado e melhorado. Então, foi sendo introduzido no protocolo outras vitaminas que cooperam dentro do nosso corpo, que colaboram com as enzimas e com os processos de ativação da vitamina D. Então, a vitamina D, tudo no nosso corpo, nada vem pronto. É como se fosse uma fábrica. Você quer uma calça jeans? Você vai pegar tecido, linha, vai costurar e vai sair uma calça no final. Tem etapas de produção. As coisas não vêm prontas. No nosso corpo também. A gente ingere os precursores, a gente toma sol e produz a vitamina D e ela vai se ativando e se transformando até chegar na forma final, que é a forma que o corpo realmente vai utilizar. Então, os polivitamínicos visam a melhorar essa cadeia de produção, como se fosse uma fábrica da vitamina D ativa, e ele vai colaborando para que esse processo seja o mais eficiente possível, né? Então, você vai observar que a sua receita vai ter diversos polivitamínicos que deverão ser tomados conforme a orientação em receita. Agora eu vou dar uma dica. Qual que é o melhor jeito da gente se adaptar com polivitamínicos? Então, você vai ter diversas vitaminas para tomar, em doses mais elevadas. A vitamina D, ela vai ser tomada apenas uma vez ao dia, no horário de sua preferência. Então, eu aconselho tomar ao acordar e depois já toma ao café da manhã. Agora, se quiser também tomar à noite, jantar, não tem problema. Tem que ser um horário que a pessoa não esquece. A conservação da vitamina D vai ser sempre, você tem que sempre pedir orientação na farmácia que você manipulou, né? Sempre observar se o sabor está agradável, se está na data de validade, se a farmácia que você escolheu ela tem boas referências, porque senão a gente corre risco de ou não funcionar o tratamento, ou intoxicar, ou ter erros, ou ter algum problema, porque aquela fórmula que foi feita não corresponde exatamente à receita, né, por má qualidade dos ativos. Então é muito importante pegar uma farmácia bem referenciada por outras pessoas que já usam, pelos profissionais que costumam usar, tá bom? Para evitar efeitos colaterais ou evitar um não funcionamento. Então, o que eu oriento? Leia na receita. Inicia no primeiro dia com a vitamina D e espera 2 dias. Não, raramente, né? Não vi nenhum caso de efeito colateral com a ingesta da vitamina D. Então a pessoa já tomou, se acostumou e toma 2 dias a vitamina D. Aí no terceiro dia vai fazer o quê? Vai escolher uma outra vitamina daquela lista e vai introduzir, por exemplo, um polivitamínico. Então começa com o polivitamínico numa refeição, uma vez ao dia. Aí espera lá 1 dia, 2 dias, se adaptou, não teve efeito colateral, acrescente mais uma refeição. Por exemplo, café da manhã e almoço. Passou mais uns 2, 3 dias, não teve efeito colateral, café, almoço e janta. Mais uns 2, 3 dias, café, almoço, lanche da tarde e jantar. Para a proteção do seu estômago, é sempre importante tomar as vitaminas com as refeições. Não tome de estômago vazio. Se houver alguma dificuldade de engolir, de deglutição, eu tenho pacientes adultos que têm fobia de engolir, ou simplesmente tem muito desconforto na garganta na hora que vai engolir, ou às vezes crianças que não conseguem engolir cápsula, ou pessoas com um pouco mais de idade. Então essas vão ter que tomar, podem solicitar na farmácia de manipulação que as fórmulas venham na forma de líquido, né? Um xarope, uma solução, às vezes até com um sabor mais agradável, e aí vai ser tomado conforme a receita. Então o importante começa com a vitamina D 1 vez ao dia, e as outras vitaminas que serão tomadas nas 4 refeições. Então, ao invés de eu dar a dose do dia
né, da vitamina X, por exemplo, do polivitamínico, ao invés de eu dar a dose total em uma refeição, o que aconteceria? O corpo não aproveita, perde tudo. Então, é preferível pegar a dose diária das vitaminas e fracionar em 4 refeições, café, almoço, lanche e jantar. E assim por diante, até conseguir estar tomando todas as vitaminas prescritas. A vitamina D, como exceção, ela pode ser tranquilamente tomada uma vez ao dia, que ela é lipossolúvel, ela fica mais estável, né, no corpo, então não tem esse problema de precisar ficar fracionando a dose. Efeitos colaterais mais comuns. Aí é muito de cada um. Então, se você tomar sem a refeição ou tiver uma tendência à gastrite, você pode ter uma dor, seu estômago reclamar, um refluxo, uma azia, uma queimação. Aí é importante estar consultando o médico para corrigir esse problema. E sempre comer com refeição. E aí tirar, não comer alimentos que prejudicam o estômago, por exemplo, café, alimentos muito ácidos que possam machucar, ou ficar comendo muita fritura, né? Tudo isso aí prejudica o estômago. Então, às vezes, não é só a vitamina que está doendo o estômago. Você já tem uma alimentação que prejudica a sua digestão. Observar esse fator. O magnésio, ele pode soltar o intestino, né? Ele, inclusive, tem um poder laxativo. Então, quem tiver o intestino preso, geralmente costuma sentir que regulou o intestino. Mas alguns pacientes se queixam de ficar com as fezes amolecidas. Aí é importante fazer o quê? Tomar o magnésio, aí ele pode não ser tomado nas refeições, ele pode ser tomado longe das refeições, ou 1 hora antes e 1 hora depois. Quando o magnésio entra no sistema digestivo sem outros alimentos por perto, ele não vai ter tanto líquido para absorver, então ele tende a não dar esse problema da diarreia. Novamente, você vai ficar na dose que for adequada para você com a orientação médica, né? A niacina, ela tem a característica de poder dar um vermelhão, uma coceira, lembra uma urticária, uma alergia, mas não é a alergia da vitamina. É simplesmente um efeito colateral da vitamina. Existem formas importadas, que é conhecida como no flush, que é justamente para não dar essa coceira, também pode ser comprado pela internet. E as formas de liberação lenta, na forma de manipulação, costumam ajudar um pouco nisso. Também tem pacientes que reagem com muito vermelhão e pacientes que praticamente não têm esse sintoma. Mas a tendência é o sintoma ir desaparecendo conforme o uso. Então não é uma contraindicação. E a característica é que ela ocorre logo após a tomada da vitamina. Se comeu alguma coisa, vai demorar mais para aparecer. E ela dura mais ou menos meia hora, 1 hora e passa sozinha. Né? Não é necessário tomar um antialérgico, nem um pronto-socorro, nem nada. Isso se for uma reação da niacina. Aí você também suspende a niacina, se aquilo não ocorre mais, já vai saber o que foi comunicação médica. Então, acho que esses são os efeitos colaterais principais, né? E lembrando que tudo tem que ser conversado com o médico, adequado. A fase inicial do tratamento, ela tem justamente essa função de tirar dúvidas, esclarecer, ver a sua particularidade, né? Então eu vejo as pessoas chegando para os tratamentos muito ansiosas, querendo já ir para a consulta antes do retorno, já querer ver se deu certo, se já não deu certo, né? Não tem como ser assim. Porque pensa comigo, se você vai aprender inglês, você vai chegar no primeiro dia de aula e já vai querer saber tudo, e já na segunda aula, se você não acha que, já não tô aprendendo, eu vou largar esse curso, isso aí não vai dar certo para mim. Não é assim. Toda mudança de hábitos, né? Seja tomar um polivitamínico, seja se adequar a uma dieta, seja simplesmente tomar sol do jeito certo, no horário certo, toda mudança de hábito, ela requer um tempo de adaptação. Tem pessoas que têm uma natureza mais disciplinada, são mais organizadas, elas se adaptam mais rápido. Mas tem pessoas que são mais ansiosas, ou a vida delas é mais corrida, ou tem um déficit de atenção, uma hiperatividade, elas vão ter muito mais dificuldade para se adaptar. Mas, porém, a adaptação ela virá com o tempo. Isso é natural. Por isso que eu gosto de ir assim, um passinho de cada vez. Então, o segredo fundamental de um tratamento bem sucedido, no meu ponto de vista, é persistência. É a pessoa não desistir, persistir. Disciplina. Seguir o que o médico fala, tirar todas as dúvidas, não tirar conclusões precipitadas por conta própria, vir nas datas combinadas, realizar os exames solicitados, fazer as formas em farmácias de confiança
Assistir ao vídeo de orientação, né? Então eu não estou gravando esse vídeo à toa. Eu estou gravando esse vídeo para que a pessoa ela possa assistir mais de uma vez, se acostumar com as orientações e se sentir confortável. Por mais que o médico explique, a gente fala um monte de coisa, ficar 1 hora na consulta, mas eu sei como é, né? Quando a gente não é da área da saúde, né? A pessoa ela vai para casa, ela, nossa, mas eu não lembro nada, o que é que falou mesmo, como é que era mesmo? Então eu tô fazendo com todo carinho esse vídeo para justamente ajudar as pessoas a se sentirem mais confortáveis. Surgiu dúvida, anota. Se for uma emergência, óbvio, consulte diretamente o médico. Se for uma dúvida comum, dessas que a gente conversou, a secretária, consulta a secretária, ela conversa com o médico, fornece orientações, muitas vezes são coisas simples, né? Leia tudo que está escrito. Eu faço uma receita com a primeira parte da receita, é um texto enorme de orientação desse tamanho. Os pacientes, não li, não vi. Não é para mandar a receita e não ler. Você tem que ler as orientações da receita. Foi na farmácia de manipulação, pegou os seus vidrinhos, lê o rótulo, pede ajuda, conversa com o atendente da farmácia. Mas como assim? Mas como é isso? Etc e tal. Pode acontecer o quê? Em algumas vitaminas. Que, vamos supor que eu queira uma determinada vitamina, uma dose, vamos supor, 500 miligramas, vamos supor que eu coloque 500 miligramas de magnésio 3 vezes por dia, um exemplo genérico. Aí pode vir escrito assim, tomar, ao invés de tomar, então eu prescrevi 500 miligramas de magnésio 3 vezes ao dia, e vem na receita assim, tomar 2 cápsulas 3 vezes ao dia. Aí a pessoa pensa, meu Deus, mas a doutora Lívia passou 3 cápsulas ao dia e a farmácia está mandando eu tomar 6. Isso ocorre porque só o farmacêutico que vai saber a dose que o médico prescreveu, por exemplo, o ativo X 500 miligramas. Aquilo cabe em uma cápsula só ou vai precisar de 2 a 3 cápsulas? Porque existem vitaminas que são mais volumosas. O pozinho delas é uma quantidade maior, outras são menos. Então, isso vai dizer se vai ser uma cápsula ou várias. Porque, às vezes, para colocar uma quantidade X daquela vitamina, precisaria ser uma cápsula deste tamanho, ninguém vai conseguir engolir. Então, a própria farmácia coloca no rótulo. Por motivos técnicos, a dose tomar a dose 2 cápsulas e não uma. Ficou com dúvida? Conversa na farmácia. A farmácia, os atendentes ou até o farmacêutico que fica lá, o responsável, vai saber te orientar, né, na farmácia de manipulação, como tomar. Então, leia o rótulo. Outra dica fundamental, faça uma planilha, escreva num papel, né? Eu gosto de deixar assim, pega uma folha de caderno, aí você coloca assim, em linhas, o nome de cada vitamina, e aí faz a coluna, café da manhã, almoço, lanche e jantar. Aí você vai colocar lá, vitamina D. Aí você põe café da manhã, vamos supor, 10 gotas, conforme a orientação da receita. Magnésio, aí coloca café da manhã uma cápsula, almoço uma cápsula, lanche da tarde uma cápsula, jantar uma cápsula. E assim por diante, você vai completando, você vai ficar com aquela tabela bonitinha com a vitamina que você deve tomar e quanto que você vai tomar em cada horário do dia nas colunas. Isso visualmente fica muito fácil para quem te ajuda em casa, para pessoas da sua família, ou para você lembrar, né? Faz vários, deixa um no trabalho, na sua mesa, deixa um na carteira, deixa um na geladeira, né? Deixa perto dos potinhos, isso ajuda demais a nossa memória. Na correria é muito difícil a gente ficar lembrando, né? Também tem uma série de aplicativos de celular que ajuda as pessoas a se organizar. Também tem aqueles potinhos de farmácia que tem as divisórias de plástico, e aí você pode colocar café, almoço, lanche, janta, coloca o que você vai tomar naquele dia, fica fácil de lembrar se já tomou, é só olhar se está no potinho ou não, né? Então, para o tratamento bem sucedido, persistência, que é a paciência, né? É confiar e persistir, continuar vindo, continuar tentando, continuar seguindo as orientações. Tirar dúvidas, ser organizado, ser disciplinado, né? Então, tudo isso é o que vai colaborar para um tratamento bem sucedido. O resultado de cada paciente, em geral, tende a ser muito bom. Porque quando você
repõe as vitaminas que a pessoa precisa, estimula ela a ter uma qualidade de vida adequada, né? É natural que o corpo vá se autoajustando. Porém, o médico não tem como saber qual que vai ser a dose adequada de vitamina D para cada um, ou das vitaminas em geral, ou de qualquer conduta em geral, porque as pessoas têm individualidade, né? Então, até gêmeos idênticos, você vai ver reações distintas, às vezes, para algumas situações, para alguns ativos. Então, é muito importante adequar o tratamento individualmente. Vou dar um exemplo. Duas pacientes, duas mulheres de 50 anos, brancas, com artrite reumatoide, não fumam, têm o mesmo peso, as duas pesam 1,60 m, as duas medem 1,60 m, as duas pesam 60 quilos, tudo parecido, elas podem até ser primas, né? Às vezes, a artrite reumatoide de uma vai ser mais agressiva que a da outra. Uma vai ter mais inflamação, mais degeneração, a outra vai ter menos. E na hora do tratamento, às vezes uma vai precisar de menos vitamina D e a outra vai precisar de uma dose maior. Então, mesmo tendo o mesmo sexo, a mesma idade, o mesmo peso e a mesma doença, o médico não tem como adivinhar o que vai ser necessário para aquele tratamento, né? E por isso que é importante a paciência e a persistência, porque através de exames sequenciais, consultas sequenciais, eu vou observando como que está a melhora clínica. Então, o primeiro parâmetro se o tratamento está funcionando é o quê? A melhora clínica. Não é melhorar exame, é melhorar o corpo. A pessoa vê o corpo dela melhorando, vê a pele limpando, vê a articulação desinflamando, né? Vê o intestino parando de sangrar, por exemplo, no caso das doenças autoimunes do intestino. Então, melhora do comportamento no autismo, a gente vê a melhora acontecendo. Quando a melhora começa a acontecer, estamos chegando em níveis corretos. Paralelo a isso, o nível sempre tem que ser seguro. Então, não adianta melhorar e ter efeito colateral, como o aumento do cálcio. Então, os efeitos colaterais vão estar sendo controlados sempre. Cálcio está tudo normal, está tudo bem, etc. E aí isso vai sendo elevado até que se alcance uma melhora clínica, né? E muitas vezes os pacientes também apresentam melhora laboratorial. Um exame de sangue que melhora, né? Então, um anticorpo que diminui, uma prova inflamatória que reduz, né? Tudo isso é significativo para melhora. Então, a gente busca a melhora do corpo, né? Com a segurança, às vezes a melhora dos exames e a segurança que é vista nos exames. Esse equilíbrio vai sendo feito até que se chega no auge do tratamento, que é onde vai estabilizar a dose, a pessoa vai fazer o tratamento de manutenção, vai vir em consultas mais espaçadas, cuja distância também é indicada pelo profissional. Então, não existe um retorno é de 2 em 2 meses, ou a cada 3 meses, não é padronizado, depende de cada caso. Existem doenças leves, existem doenças graves, existem pacientes com a doença mais avançada ou menos avançada, então assim, só o médico mesmo para poder dizer quanto tempo é o ideal aquele paciente retornar. Lembrando que o seu médico, ele nunca quer que você retorne à toa. Ele não tem por que pedir para você vir antes do necessário. Ele pede exatamente o que você precisa. Se o seu caso tem uma situação mais urgente, vai pedir para você vir em 1 mês. Se já está mais estável, ele vai te falar para você vir em 2 meses, em 3 meses. Não dá para saber. Isso é determinado pela evolução da própria doença da pessoa, pelas condições do próprio indivíduo. Então, o médico ele sempre busca a segurança do paciente. Por isso que é importante respeitar essas solicitações. Sobre os polivitamínicos, as pessoas costumam dizer: nossa, mas eu achei que eu ia tomar só a vitamina D e agora eu tô tomando um monte de vitamina que é muito chata, muito cansativa, eu quero ficar só com a vitamina D. O tratamento ele funciona melhor fazendo ele completo, como tudo na vida. Por exemplo, imagina que você fala: eu quero ficar com o corpo legal, perder peso e tal. Se você fizer só a dieta, você vai ter resultado. Se você fizer só exercício, começar a correr, você vai ter resultado. Mas se você fizer a dieta com exercício, seu resultado, ele não duplica, ele triplica, né? Porque as coisas se somam e se potencializam. Então, eu pude ver muito bem, assim, que eu achei muito bonito esse exemplo que eu dou para os pacientes.
Eu tinha uma paciente com uma doença autoimune, artrite reumatoide, e ela estava numa dose muito boa, né? Uma dose elevada muito boa de vitamina D, e ainda com sintomas, ainda com as mãos doendo, etc. E aí ela contou que não estava achando muito trabalhoso tomar diversas vitaminas, que estava mantendo só a vitamina D. Então eu combinei com ela, olha, vamos manter a dose que você tá e vamos fornecer os ativos que estão faltando, as outras vitaminas que ajudam a vitamina D a funcionar. Aí eu falei, eu vou te ver daqui uns 2 meses e meio, aí você vai repetir os exames e a gente vai ver. Ela voltou mais ou menos em 2, 3 meses, assim. Eu não acredito, as minhas dores melhoraram muito, né? Então ela tinha tido uma melhora gritante pela persistência em tomar os outros ativos. Então eu gosto de fazer uma comparação que é como o Batman e o Robin. O Batman, ele é muito poderoso, muito poderoso. Ele é capaz de combater o mal. Porém, a gente sabe que no desenho ele precisa do Robin, porque ele sempre tem o Robin ali ajudando ele. O Batman, junto com o Robin, ele é muito mais poderoso. Por isso que eu peço a paciência e a persistência para fazer o tratamento completinho, tá? Uma outra coisa que é importante é os exames. O exame do paratormônio, o paratormônio, ele tem uma regulação lenta. Quando eu aumento a vitamina D, lembra aquela história da caneta? Eu aumento a vitamina D, não é uma gangorra rápida. Aumentei a vitamina D, no dia seguinte o paratormônio está baixo. Não, é lento, a vitamina D sobe lento, o paratormônio desce lento, tá? Então, é importante o médico reavaliar a cada 30, 60 dias para ver como é que está esse paratormônio. Já o cálcio é diferente. O cálcio, ele reage imediatamente à dieta, à alimentação que você está tomando. Então, você está tomando uma dose boa ou elevada de vitamina D. E aí, você fala assim, é meu aniversário, é Réveillon, eu vou comer queijo, vou comer leite e tal. No que você aumenta a sua ingesta, então, aqui está o cálcio. Você aumenta a ingesta, começou a comer mais leite, imediatamente seu cálcio vai subir no sangue e na urina. Ou melhor, vai subir na urina, né? Para subir no sangue é porque é uma situação muito grave que o rim não deu conta de excretar o excesso. É por isso que o cálcio na urina de 24 horas, ele não reflete os últimos 2 meses ou o último mês, não é uma média de um tempo longo. Ele reflete só o que você comeu no dia da coleta de urina, na véspera, ali muito perto do exame. Então, você pode ter um exame falso normal e se iludir. Por exemplo, final de semana eu comi umas besteiras, né? É um engano que o paciente pode se fazer. Eu sempre alerto, mas estou novamente alertando aqui. A pessoa come besteira no fim de semana, come um McDonald's com queijo, quer comer um pedaço de pizza, aí o cálcio dela sobe e o rim dela fica lá sofrendo, tendo que pegar aquele sangue com cálcio e ficar jogando aquele excesso, né? Aquele excesso de cálcio para fora na urina, para não subir o cálcio no sangue. E você está judiando do seu rim, porque ele não foi feito para trabalhar com níveis elevados de cálcio, né? E aí você comeu errado na sexta, no sábado, no domingo, aí passou segunda, terça, quarta, aí você vai colher o exame só na sexta que vem. Então você passou segunda, terça, quarta, quinta comendo direitinho. Aí seu exame vem como? Lindo. Vem normal, porque ele está refletindo o que você comeu certo na semana. Então é muito importante que o exame seja colhido nos dias em que você tem mais risco de sair da dieta. Só que na verdade você não deve sair da dieta, né? A dieta ela não tem dia, porque a vitamina D está 24 horas no seu organismo. Então não se enganar. Não, meu exame veio ótimo. Olha lá, eu tô dando umas escorregadas no final de semana, mas a médica nem percebeu, o exame nem deu alterado. Na verdade, você está se prejudicando e não está sabendo. Então é legal, uma hora colhe o cálcio na urina de 24 horas durante a semana, uma outra vez no final de semana, e sempre ficar atento para essa questão, tá bom? Bom, eu acredito que eu dei as explicações mais comuns que eu preciso dar, né, no começo de tratamento, as dúvidas mais comuns. E eu fiz esse vídeo com todo carinho para os meus pacientes, para que eles possam assistir mais de uma vez. E depois, várias informações eu passei de um modo mais geral, justamente para não dar margem às pessoas quererem se tratar por conta própria e cometerem erros. Então, são informações para auxiliar o começo do tratamento. E aí, você tiver dúvidas,
do seu caso, de coisas que você ouviu, você anota e traz na consulta, e aí, caso a caso, a gente vai tornando o seu tratamento cada vez mais individualizado, tá bom? Então, um grande abraço, boa sorte, persistência, organização, e eu tô aqui para qualquer dúvida, você entra em contato, tá bom? Um grande abraço, um ótimo ano.